Nós já tivemos 2 lições. A nossa primeira lição, que foi sobre o agnosticismo, nós vimos na nossa primeira lição, nós vimos que hoje existem muitas pessoas que, por não ficarem satisfeitas com as respostas da existência de Deus, elas preferem que não se pode falar que não se pode conhecer a Deus. Elas falam que você não pode nem afirmar a existência de Deus e nem afirmar que Ele não existe. Nenhuma das duas coisas. E nós vimos que essas pessoas estão erradas, porque nós vimos a existência de Deus, são claras, nós vimos que elas são claras. Tanto as que são reveladas pela sua palavra, quanto as que são reveladas na natureza. A nossa segunda lição, nós tratamos sobre o ateísmo. Nós vimos que nós tratamos e fizemos uma distinção, pois o ateu não é só aquele que fala que não existe Deus, mas sim todo aquele que vive de uma maneira como se Deus não existisse. Então nós vimos a diferença entre o ateu praticante e o ateu teórico, e como ambos estão errados, porque novamente nós vimos as evidências da existência de Deus e que nós não devemos apenas afirmar que Deus existe, mas como nós devemos também viver de uma maneira como Deus existe e como Ele quer que nós vivamos. Mas na nossa lição de hoje, o espiritualismo da moda, ela nos é importante, pois a nossa nação sofreu uma influência cristã muito grande desde quando os portugueses chegaram aqui no Brasil. Porém, grande parte dessa influência, ela vem de uma religiosidade mística e sincrética, ou seja, ela sofreu uma mistura de várias outras religiões. Mas hoje nós veremos que a verdadeira espiritualidade, ela nada tem a ver com o misticismo pagão moderno, muito menos com uma divisão que o mundo quer impor na espiritualidade, fazendo com que ela seja desligada ou mesmo não seja vista na vida nossa no dia a dia. Nós vamos ver que a verdadeira espiritualidade, ela molda a nossa vida e ela é guiada pelas Escrituras. Então, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Colossenses, capítulo 2, que vai ser o nosso texto base. Colossenses, capítulo 2, nós leremos do verso 16 ao verso 23. Colossenses 2, do verso 16 ao verso 23, eu vou ler e os irmãos acompanham. Diz assim: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivessem no mundo, vós sujeitais a ordenanças, não manuseie isto, não proveis aquilo, não toqueis naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, graças te dou por mais esse dia. Senhor, eu venho te pedir em especial por esse momento, Senhor, onde nós estamos com a tua palavra aberta, Senhor. Fale conosco através dela, Pai. Abra os nossos corações para a tua palavra, Senhor, para a tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para começar a nossa lição de hoje, eu gostaria de começar com a seguinte introdução. Eu vou apresentar 3 frases aqui e eu pergunto aos irmãos, qual dessas frases que eu vou apresentar é um versículo bíblico? Então, a primeira frase é, diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. A segunda é, faça a tua parte e eu te ajudarei. E a terceira é, quem dá aos pobres empresta a Deus.
Aí qual dessas 3 frases os irmãos acreditam, acham que é um versículo bíblico? Aí podem falar. A última. Então vamos com calma. Vocês acham, vamos lá, quem acha que algum é algum versículo bíblico, qual não é? Então vamos começar pela primeira frase. Diga-me com quem tu andas, que me direi quem tu é. A Bíblia, ela tem diversos versículos falando sobre companhias, mas essa frase em específico ela não fala. Então a gente pode muito mais falar que essa primeira frase ela é uma interpretação desses versículos e ela acabou se tornando um ditado popular. Então, na verdade, muito mais um ditado de algumas interpretações de alguns textos da Bíblia do que algo que realmente está escrito na Bíblia. A segunda frase, faça a tua parte e te ajudarei, essa frase ela não tem nenhum fundamento bíblico. Nenhum fundamento bíblico. E eu não consegui nem achar alguma correlação que pudesse trazer para que poderia ser uma interpretação. Agora, a terceira frase, vamos abrir lá em Provérbios 19. Provérbios 19, nós leremos o verso 17. Diz assim: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e esse lhe paga o seu benefício. Então nós vemos que essa terceira frase é a que mais se aproxima de um versículo bíblico. Mas por que eu trouxe isso para a gente poder iniciar a nossa lição? É porque nessas frases, essas 3 em específicas, mas tem diversas outras na nossa sociedade atual, elas nos mostram que há um conceito de espiritualidade difundido no meio da nossa cultura capaz de nos enganar com alguma aparência da verdade, mas que não está fundamentado na palavra de Deus. Então, se nós pegarmos essas frases para pessoas que não são cristãs, que não têm um conhecimento mais aprofundado da Bíblia, muito provável que elas vão dizer que essas palavras estão na Bíblia e que são versículos. Então, eu trouxe para a gente começar a entender como que uma espiritualidade que não está relacionada com a Bíblia está difundida na nossa sociedade e muitas vezes pode nos enganar. Um outro ponto que também nós podemos abordar que nós podemos abordar e ver é que nós estamos numa era muito tecnológica e que nós estamos vivendo ela e muito tem se falado sobre espiritualismo e espiritualidade. Se nós buscarmos rapidamente na internet, no Google, nós vamos ver que o termo de espiritualidade, espiritualismo, está ligado a diversas áreas. Nós vemos ele ligado à política, à economia, saúde, cultura e por assim em diante. E todas elas, nós podemos reparar, que têm os seus gurus espirituais, aquele que vai te fazer caminhar por essa área de espiritualidade em determinado meio. Nós podemos ver também que existem muitos religiosos, muitos artistas, músicos, pensadores que falam de espiritualidade. Se a gente for olhar o mercado dos livros, nós vamos ver que não é diferente o tema. Nós temos no meio gospel, como ser espiritual, desenvolvendo a espiritualidade. Esses são os títulos que enchem as estantes e atraem muito o público. Tem livros que propõem até uma espiritualidade sem Deus. Então, irmãos, esse assunto ele está muito mais perto de nós que nós podemos imaginar. Então, a gente primeiro precisa entender o que é e como surgiu esse espiritualismo. Mas antes de começarmos a ver isso, hoje nós veremos muito a palavra misticismo ou místico. Então, eu achei interessante a gente entender o que é isso. Uma das definições de misticismo, segundo o dicionário Michaelis, é crença religiosa ou filosófica dos místicos, que admite comunicação oculta entre homens e a divindade. Então, essa é uma das definições que nós temos no dicionário. Mas o misticismo, de modo geral, ele vai muito além da religião tradicional. Ele permite uma experiência direta e pessoal entre o homem e a divindade em questão, da sua espiritualidade em que essa pessoa do misticismo está envolvida.
O que fere essa ideia, ela fere os maiores dogmas de várias religiões, porque ela elimina a figura do intermediário. Ela elimina completamente. Então eu posso ter o acesso direto, eu tenho esse contato direto com a divindade. A iluminação ou essa experiência mística é o nome dado para esse contato direto com a divindade, que é um estado de consciência no qual o indivíduo que está passando por isso, ele vislumbra tudo aquilo que vai além do plano físico. Então, tudo aquilo que vai além do que ele consegue tocar, que ele consegue enxergar. E como nós veremos mais à frente, isso era muito comum na Idade Média. Mas nós entraremos nisso um pouco mais à frente. Então, a primeira coisa que nós precisamos ver é o que é o espiritualismo. Que é o espiritualismo. Antes de tudo, a gente precisa definir também o significado do termo espiritualismo e espiritualidade. Augusto Nicodemos, ele afirma que esse movimento de espiritualismo é um movimento de resgate das práticas e das disciplinas espirituais dos cristãos na Idade Média, como modelo para uma nova espiritualidade hoje, com uma nova roupagem. E aí eles usam tudo isso e hoje é conhecido mais como espiritualidade. E ele está relacionado muitas vezes, esse movimento, com a busca daquilo que é místico, daquilo que é emocional, daquilo que é subjetivo. Portanto, ele baseia somente na experiência do indivíduo, em nada mais. Tudo depende da experiência do indivíduo. O que pode nos levar a um grande problema, pois imaginem vocês o místico, emocional e subjetivo. Aí eu trago um cenário para vocês, para a gente pensar um pouco mais sobre isso. Porque imaginem vocês, recém-convertidos, e vocês começam a ir numa igreja que preza muito por essa espiritualidade. Você vê todo mundo com essa espiritualidade, muito ativa, tendo visões e coisas do tipo, e você não está sentindo absolutamente nada. E isso pode levar a você, uma pessoa nova na fé, ou até mesmo aqueles que têm mais tempo de fé, mas não têm um conhecimento muito aprofundado das Escrituras, a se questionar se eles realmente têm um relacionamento com Deus. A pessoa começa a se questionar, por que isso não está acontecendo comigo, mas todos aqui está acontecendo isso? Além disso, pode fazer que a pessoa simplesmente saia da igreja. Ela vai imaginar, eu não fui chamado pelo Senhor, pois eu não tenho essa espiritualidade como os meus irmãos. Eu não falo em língua, eu não tenho visões, eu não faço isso outro, então eu não fui chamado, então eu simplesmente saio da igreja. Então, essa espiritualidade ela traz um grande perigo para as nossas igrejas. Mas onde e como surgiu essa ideia? As raízes do espiritualismo ela está no misticismo católico do período medieval, principalmente praticado pelos monges e pelas freiras. Naquele período, os religiosos buscavam distanciamento da sociedade, vivendo isolados em mosteiros e conventos, na expectativa que, nesse isolamento da sociedade, eles teriam uma espiritualidade mais intensa e mais profunda. Muitos deles também buscavam uma espiritualidade mística, além da razão, e principalmente divorciada das Escrituras. Eles não preocupavam com as Escrituras. Eles acreditavam que, por estarem no monastério, eles teriam uma espiritualidade a mais, e assim de lá eles conseguiriam servir a Deus melhor. Mas com a reforma protestante no século XVI, onde Martinho Lutero pregou as suas 95 teses nas paredes da igreja do castelo de Wittenberg, esse tipo de espiritualidade ele perdeu muito a força em vista do estudo da Bíblia. Então, com a reforma protestante, trouxe de volta o estudo da Bíblia e então perdeu a força esse movimento de espiritualidade. Porém, se nós pararmos para pensar, essa perda foi no século XVI. Mas nós começamos a ver que, com o passar dos séculos, as pessoas começaram a passar uma nova roupagem para esse termo, para essa espiritualidade, com novos nomes. Nós podemos ver nos anos 60,
com o movimento carismático. Nós podemos ver nos anos 80 com o movimento gospel. E nos anos 90, e que até hoje está mais presente nos nossos dias, o neopentecostalismo. Esses movimentos, todos eles, de uma forma, eles trouxeram um apelo muito emocional e uma carga altamente mística, altamente voltada para a experiência subjetiva do indivíduo com a divindade. Seu impacto, o impacto de todas essas novas roupagens do espiritualismo, ele foi tão grande que nem mesmo igrejas históricas escaparam a ele. E se nós olharmos hoje para o nosso meio, para as igrejas que nós temos no Brasil, nós vamos ver que elas ainda, muitas delas, são extremamente influenciadas por esse neopentecostalismo. Nós vemos então com esse neopentecostalismo, novamente trazendo de volta a experiência subjetiva do indivíduo com a divindade. Mas quais são as manifestações do espiritualismo que tem hoje? Porque nós vemos que na Idade Média, os monges, as freiras, elas se afastavam, iam para os seus mosteiros, iam tentar viver uma espiritualidade mais avançada ali, achando que isso faria com que elas tivessem uma espiritualidade maior com Deus. Mas quais são as manifestações do espiritualismo nos dias de hoje? Certamente, há muitas manifestações do espiritualismo em nossos dias. E todas elas têm um fundamento no neopentecostalismo. Neopentecostalismo, tá certo. Sim. Nesse movimento, há uma forte ênfase na busca pelo inusitado, pelo extraordinário, como operações de milagres, falar em línguas estranhas, novas revelações e por aí vai. Além disso, essa busca pelo espiritualismo, ela também se caracteriza em operações de maravilhas. Aí eu trouxe algumas para a gente dar uma olhada. A primeira delas é a manifestação do riso desenfreado, também chamado da unção do riso, que pode ser visto em várias igrejas neopentecostais. Nós temos também a queda provocada pela passagem do paletó do pregador. Então o pregador retira seu paletó, começa a girar em direção às pessoas e as pessoas simplesmente caem. Nós temos também a identificação de entidades demoníacas e demarcações de território. Então é muito presente também. Nós vemos uma utilização de jargão que alega possuir algum valor espiritual. Então as pessoas devem usar de uma forma declaratória, né? Eu amarro, eu repreendo, eu declaro a vitória, essa cidade pertence ao Senhor Jesus e por aí vai. Nós temos também o orar no monte. E esse orar no monte ele é interessante porque ele vem dos anos 60 com o movimento carismático. Então que as caravanas elas viajavam de muitos quilômetros a fim então de orar em lugares altos. Porque, primeiro, elas achavam que estavam mais perto de Deus por causa disso. Então, eu estou mais perto do céu, eu estou mais perto de Deus. E também elas acreditavam que ali elas teriam um contato mais profundo com Deus. Então, elas iriam... E, se eu não me engano, tem um monte ali perto do seminário, que é muito comum as pessoas irem para esse monte até os dias de hoje. Eu não lembro o nome dele. Eles fecharam? Ah, sim. É porque eu lembro que tinha um monte lá. Eu não lembro o nome, o senhor lembra? É. E isso próximo da gente, irmãos, aqui em Belo Horizonte. E o último que eu trouxe é a unção dos objetos. Então, normalmente, o líder religioso, ele faz uma oração sobre um objeto, ele unge com água, óleo, e as pessoas recebem aquele objeto na confiança de que aquele objeto ele vai trazer uma bênção especial sobre a sua casa. E é interessante notar que esse em específico da unção dos objetos, ele pode ser encontrado tanto no judaísmo quanto no catolicismo e no evangelismo atual, infelizmente. E tem o óleo da unção também, exatamente. Tem a unção do copo d'água, sim, tem... O galão? Aham. Então, nós vemos a unção de objetos, eu acho que ela está muito mais próxima de nós nos nossos dias de hoje, principalmente no meio pentecostal. Está muito próximo mesmo que os líderes religiosos dessas igrejas, eles têm
todos os tipos de objetos, né? E tem, infelizmente, feito disso um mercado, né? Que eles vendem para as pessoas. Como que aquilo funciona? Claro. Passasse o óleo e... Mas membros de igreja mais conservadores, né? Batista, sim, pentecostais. Sim, essa espiritualidade. Não, eu conheço casos também de pessoas que levaram pastores em casa para poder passar o óleo na casa e ungir a casa e tudo mais. E é exatamente isso que o pastor falou. Eles estão contaminados por essa ideia desse espiritualismo que às vezes pode parecer real, que eu trago a nossa introdução, que pode parecer uma coisa bíblica, mas por uma falta de conhecimento das escrituras, por uma falta de entendimento maior, as pessoas acham que isso é uma coisa verdadeira, uma coisa bíblica que Jesus mandou, acha talvez que é um sacramento, né, pastor? Mas como Augusto Nicodemos ele ressaltou no seu livro chamado Fé Cristã e Misticismo, essa espiritualidade, essas e as outras, tantas outras, ela se reveste de um misticismo que ele apela profundamente às almas que por natureza elas são mais piedosas e elas são mais religiosas, a quais também ela se encontra mais num contexto não conservador. Para tais pessoas, a ideia então de gastar tempo em silêncio, contemplando o divino, pensando sobre Deus, ouvindo a voz de Deus, penetrando os tabernáculos do celeste, tocando as vestes de Cristo, mortificando a carne e as suas paixões mediante o jejum e abstinência de alguns confortos terrenos e físicos, é um atrativo muito poderoso. As pessoas sentem isso atrativo, elas veem isso como atrativo, e isso não é de hoje, irmãos. Nós vemos isso em toda a história da humanidade, como já os faziam isso os monges que se abstinham de várias coisas por um monastério, achando que ali teria uma espiritualidade melhor. Então essas são apenas algumas das expressões, entre tantas, do movimento de espiritualidade nos nossos dias. Mas ao nós olharmos tudo isso, irmãos, todas essas que nós vemos aqui, nós já conhecemos por experiência, nós devemos fazer a seguinte pergunta, irmãos. Essas manifestações estranhas, elas contribuem para o alcance dos incrédulos? Como os incrédulos reagem a elas? Pois nós devemos nos lembrar que nós temos o dever de levar a palavra de Deus aos incrédulos. Aí eu trago de volta o exemplo de um recém-convertido, só que dessa vez, imaginem que vocês ainda não foram alcançados por Deus. Você vai numa igreja dessas, numa igreja que valoriza tanto essa espiritualidade. E você vê essas coisas acontecendo, você vê a unção do riso, o paletó, vê nomenclatura de demônio, coisas do tipo. E aí você se pergunta, aí eu pergunto a vocês, você dentro dessa igreja, o que você vai imaginar? Você não crente, acabou de chegar numa igreja, o que você vai pensar? Essa manifestação dessa espiritualidade que está acontecendo dentro dessa igreja vai ajudar a pessoa a conhecer a Deus? Irmãos, pode ser que sim, pode ser que sim. Porque se Deus usou a mula para falar com Balaão, ele pode muito bem usar um ambiente desses para alcançar aqueles que ele quer alcançar. Mas nós temos que lembrar, irmãos, que Deus é um Deus ordeiro, ou seja, de ordem. As coisas têm uma ordem. Nós podemos ver, nós vimos na nossa leitura de Levíticos, de Deuteronômio, todas as coisas deviam ser com uma ordem, como Deus ordenou, como que ia ser feito o tabernáculo, como que ia ser os ritos, como que ia ser todas as coisas. Então nós temos que lembrar que Deus é um Deus de ordem, nosso Deus é um Deus de ordem. E que, infelizmente, essas coisas, essas demonstrações de espiritualidade,
elas não têm nenhuma ordem. Elas não têm nenhuma ordem. Ela não acontece com ordem. E essas coisas perdem a ordem muito rapidamente, principalmente porque é uma coisa subjetiva. Ela depende de cada indivíduo. Então, como que você determina a ordem de como um indivíduo deve se sentir, deve se agir dentro? Então, infelizmente, essas manifestações de espiritualidade, ela muito mais afasta os novos convertidos, os descrentes, do que trazem e ajudam ao alcance desses incrédulos. Claro. Uhum. 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 Ele lembra e te fala. Sim. 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 Exatamente. Ele ungiu o objeto. Nossa. Nossa. Que terrível. Não, mas é exatamente isso que acontece, que além de afastar os incrédulos, vira motivo de zombaria entre eles. Vira motivo de zombaria. Então, exatamente, que aí creem que todas as igrejas é a mesma coisa, que todas as igrejas têm o mesmo comportamento, todas as igrejas vão ter sido a mesma coisa. Por isso que a questão que nós temos que entender, irmãos, é que Deus é um Deus de ordem. Nós temos a liturgia do culto, as coisas acontecem numa ordem, de uma determinada maneira, como Deus ordenou. Nós não fazemos a liturgia porque eu acho que vai ser mais bonitinho assim. Ô, pastor, não, pastor, eu vou pôr aqui tal coisa aqui, porque é muito bonitinho, vai ficar legal. Não é assim, irmãos. Nós temos uma liturgia que foi determinada por Deus de como que deve seguir a ordem do culto. E nessas igrejas não tem isso. Então acaba virando motivo de zombaria, as pessoas acabam afastando, falam, não acredito nisso, eu vou lá, todo mundo fala em língua, eu não entendo nada, eu não vou fazer o que lá? Tá todo mundo falando uma língua que eu não entendo. Então, infelizmente, sim. Uhum. Exatamente. Não, exatamente. Gera esse sentimento. A pessoa que não é convertida gera o sentimento de zombaria. Na pessoa que é recém-convertida e não tem esse conhecimento, a pessoa começa a se afastar mais, que a pessoa vai virar e falar assim, olha, eu não faço o que eles estão fazendo. Por que eu não faço? Será que o meu relacionamento com Deus, eu não estou com um relacionamento com Deus tão certo? Eu estou em pecado? O que está acontecendo? E a pessoa começa a se questionar e pode levar a pessoa até sair da igreja por causa dessas questões. O que é muito perigoso. Mas agora que nós sabemos como a espiritualidade tem aparecido desde a Idade Média, com os monastérios, com o que acontece hoje, como nós vimos agora há pouco, nós podemos ter o seguinte questionamento. Nós não só podemos, como devemos ter o seguinte questionamento. O que significa, então, viver na espiritualidade? O que a Bíblia ela tem a nos ensinar sobre isso? Nos dias de Paulo, também haviam aqueles que buscavam uma espiritualidade mais profunda. Porém, de um modo errado. E ele tratou isso na sua carta de Colossenses.
Vamos voltar lá em Colossenses, irmãos. Deixem suas Bíblias abertas lá, que nós leremos novamente um pouco mais para frente. A primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, é o contexto da carta. No domingo passado, o pastor começou a série de estudo em Colossenses, mas nós vamos falar brevemente aqui um pouco sobre o contexto da carta de Colossenses. Começamos que não foi Paulo que fundou a igreja de Colossos, mas sim Epáfras, que se acredita que em uma das suas viagens ele converteu e quando ele voltou para Colossos ele fundou a sua igreja. Ele fundou a igreja de Deus lá em Colossos. Também acredita que Paulo escreveu essa carta de Colossenses quando ele estava em prisão em Roma, mais ou menos 61 anos depois de Cristo. E o tema dessa carta é a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. E o seu propósito era fundamentar e estabelecer os colossenses no conhecimento de Cristo contra as heresias. E na igreja de Colossenses aqui naquela época, havia alguns perigos, onde haviam pessoas que ensinavam que a salvação era alcançada por meio de um conhecimento secreto dado a poucas pessoas. Havia também uma busca de agregar méritos à salvação por meio da prática da lei. Nós vamos abordar esses assuntos um pouco mais para frente. Havia também aqueles que distorciam a forma da espiritualidade. Tinha os místicos que acreditavam que era necessário mortificar a carne, até mesmo por meio de autoflagelo, como uma forma de elevar o espírito. E nós também lá também tinha o perigo do ascetismo, que era a abstinência de certas coisas, de objetos e alimentos. E algumas delas listas, e que ao você se abster dessas coisas listas, ela transmitia um elevado nível de espiritualidade. Os ascetas, que eram essas pessoas, eles se privavam de comida, de casamento, de sono e de tantas outras coisas excelentes que Deus criou. E essas práticas, elas estavam muito associadas entre si, e de algum modo elas estavam atingindo aquela pequena igreja ali. E infelizmente, irmãos, nós podemos ver que os perigos que atingiam a igreja de Colossense, ela atinge muitas igrejas nos dias de hoje. E se nós não formos cuidadosos com o ensino da palavra de Deus, ela pode atingir a nossa igreja. Se nós não tivermos uma verdadeira espiritualidade, que é o que nós vamos falar um pouco mais à frente. Então, agora que nós vimos o contexto da carta, vamos ver um pouco mais sobre o sentido do nosso texto. Eu convido os irmãos para nós lerem novamente o nosso texto base. Diz assim: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, efetuando sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesse no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Não manuseeis isso, não proveis aquilo, não toque aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Irmãos, começando pelo verso 16, no nosso texto, o Paulo ele relembra os colossenses que Cristo os havia libertado das práticas pagãs e do uso incorreto das leis de Deus. No verso 16, os termos usados aqui como a comida, bebida, dia de festa, lua nova e sábados, eles são referências a hábitos judaicos tradicionais. Alguns estudiosos, eles argumentam que o ascetismo pagão em Colosso, ele estava misturado com essas celebrações. Talvez numa tentativa de aplacar poderes astrais ou angelicais, mas na frente nós vemos o culto dos anjos, mas eles tentavam aplacar esses cultos, esses poderes astrais ou angelicais, numa tentativa, então, de entender
o curso das estrelas, regular o calendário e determinar o destino humano. Essas práticas, irmãos, eram as práticas que o próprio Cristo veio nos libertar. São práticas de escravidão. E aí, continuando no verso 17, nós vemos que as cerimônias do Antigo Testamento, elas haviam sido designadas para apontar a vinda de Cristo. Olha para você ver, tendo sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. As observâncias legalistas do regulamento escolhidos no Antigo Testamento também desculpe, irmãos. A observância legalista dos regulamentos escolhidos no Antigo Testamento, especialmente misturado com as filosofias pagãs que estavam se infiltrando na igreja, ela não poderia fornecer sabedoria, nem conhecimento, ou mesmo a salvação. No verso 18, nós vemos que Paulo instruiu que os cristãos de Colosso não se deixassem julgar por falsos mestres, que usavam de uma falsa humildade, que na verdade era uma arrogância, que reivindicava um conhecimento que é desfrutado por apenas uma pessoa, por poucas pessoas. Nós vemos isso quando ele fala dos que estavam usando o culto de anjos, baseando-se então de visões para poder falar que eram as coisas de Cristo. Porque ele continua no verso 19 falando que o ensino desses falsos mestres não é segundo a Cristo. E que o cristão ele só encontrará o alimento e terá um verdadeiro crescimento com a união com Cristo. Ele termina o verso 19 falando, cresce o crescimento que procede de Deus. No versos 20 e 21, nós vemos que algumas pessoas, elas no ascetismo, se recusavam de tocar certos objetos e de ingerir certos tipos de alimento. Então, olha para você ver, vós sujeitais. Então, vocês estão, olha, não manuseie isso, não provê aquilo, não toque naquilo outro. Paulo, porém, ele afirma que certos objetos e alimentos, essas coisas perecem com o tempo. Olha para você ver, ele termina isso no verso 22. Todas as coisas com o uso se destroem. Abramos em 1 Timóteo, um pouco mais à frente, capítulo 4, nós lemos o verso 5. Desculpe, irmãos, é o verso 4. 1 Timóteo 4, 4. Diz assim, pois tudo o que Deus criou é bom e recebido com a ação de graças, nada é recusado. Nesse texto, nós podemos fazer uma relação com o nosso texto base, que as comidas e as bebidas, elas são dádivas de Deus, que devem ser consagradas pelas ações de graças, porque Deus, ele estende a sua bênção sobre as próprias dádivas que ele nos dá. Vemos então o erro que era cometido por essas pessoas com ascetismo, que se negavam de coisas que Deus deu, coisas lícitas, eles se negavam em busca dessa espiritualidade. Então, voltando para o nosso texto base, nós vemos que nada disso que o povo de Colossos pensava sobre não manusear, comer ou tocar, era capaz de produzir uma verdadeira espiritualidade. Paulo, ele termina o capítulo dizendo, tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. O ponto de Paulo, finalizando esse texto, é que tanto o misticismo pagão quanto o ascetismo, eles não são capazes de produzir uma espiritualidade saudável. Somente uma união da pessoa verdadeira com Cristo é capaz de produzir uma espiritualidade verdadeira. Sim? Claro. Sim. A palavra no grego está dizendo isso aí. Sensualidade ali é satisfação da carne. Sim. São seus desejos carnais. Tudo que está acima. Sim. Ele falou aí. Então, quanto a isso,
Tais coisas, com efeito, têm aparências de sabedoria, como de culto de si mesmo, de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Desde da carne. Então, eu quero modificar minha carne. Desse tipo, Sim. não vai fazer nada, você vai continuar sendo carnal. Sim. Sim. É porque a ideia é que as pessoas faziam isso na busca de uma espiritualidade, na luta contra a carne. Só que o que o Paulo está falando é o seguinte: olha, vocês fazem tudo isso, vocês fazem de maneira errada e não adianta nada na sua luta contra a sua própria carne. De nada tem valor. Boa observação, pastor, obrigado. Mas agora que nós entendemos um pouco mais sobre o texto, quais são as características de uma espiritualidade bíblica? Nós vimos como era feito, nós vimos os problemas que a igreja de Colossos estava passando, mas quais são as verdadeiras características de uma espiritualidade bíblica? Em primeiro lugar, irmãos, a verdadeira espiritualidade jamais pode estar divorciada da palavra. Essa deve ser a principal característica de qualquer movimento que realmente preza por uma espiritualidade genuína e profunda. A Escritura, e somente ela, deve ser o seu fundamento, porque só ela fornece o caminho e as ferramentas necessárias para essa espiritualidade. Tempos de oração, jejum, quebrantamento e consagração, essas coisas, elas precisam de ter a palavra com seu principal fundamento. Se nós voltarmos em Timóteo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, do verso 16 ao 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Então a palavra é inspirada por Deus e ela é útil para nós. Então todo movimento que preze por uma espiritualidade verdadeira, ele tem que ser baseado na palavra de Deus. A Reforma Protestante, ela prezou muito por isso, pelos estudos das Escrituras. E por isso ela deu um bom fruto na sua espiritualidade, na piedade, desenvolvida por meio de uma vida de oração e consagração constante. Pouco antes de padecer no Calvário, Jesus estava orando no seu povo, lá em João 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sem as Escrituras, qualquer movimento desse tipo não será uma verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade é fruto do estudo piedoso, do conhecimento e da prática da palavra de Deus. Um segundo ponto da verdadeira espiritualidade: a verdadeira espiritualidade jamais pode estar divorciada do corpo de Cristo. O cristão, irmãos, ele não é uma ilha espiritual. Ele não foi chamado para viver solitariamente a graciosa salvação de Deus. Ele foi eleito, chamado, regenerado e salvo para viver e crescer dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Jesus, ele orou pela unidade do seu povo e não seu isolamento. No passado e ainda hoje, nós vemos muitos que ainda insistem em viver em monastérios, em conventos, pensando que dessa maneira eles podem desenvolver uma espiritualidade mais profunda. Jesus nunca ordenou isso. Muito pelo contrário. O nosso desafio como cristão é outro. Mateus 5, 13 e 14. Nós devemos ser sal e luz. Como nós seremos sal e luz se nós não vivermos no mundo? Como nós pregaremos a palavra de Deus se nós não estamos em contato com aqueles que ainda não ouviram? Nós, como crentes, nós exercitaremos o amor, a piedade, a compaixão e o perdão na igreja e na sociedade, não é isolado, irmãos. Nós não precisamos de montes ou de lugares isolados. E em terceiro lugar, irmãos, e último lugar, mas não menos importante, a verdadeira espiritualidade, ela jamais está divorciada da plenitude do Espírito. Sem a ação santificadora do Espírito, é impossível desenvolver a verdadeira e profunda espiritualidade, pois ele é o autor da santificação. Vamos ver 3 textos.
Convido os irmãos a abrirem primeiro em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, verso 18. Diz assim: E não vos embriagueis com vinho, mas no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Um viver constante com o Espírito. Seguindo um pouco mais para frente, em 2 Tessalonicenses 2, verso 13, diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, diz assim: Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Seguindo um pouco mais, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, diz assim: Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Não podemos viver uma espiritualidade divorciada do Espírito. Mas como nós sabemos, qual é a evidência de eu estar cheio do Espírito? Aí eu convido os irmãos novamente a abrirem suas Bíblias em Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Essas são as evidências de você estar cheio do Espírito. O crente cheio de Espírito, ele não depende de retiro, ele não depende de encontro de louvor ou de jejum prolongado na busca de uma vida mais espiritual. E aqui, irmãos, eu não estou falando, não é porque ele não depende que isso não são coisas boas, são coisas legítimas, que devem ser feitas. Mas não é isso que vai levar o cristão a ter uma vida mais espiritual. Nada dessas coisas está errada, mas o crente cheio do Espírito, ele anseia regularmente por uma vida mais santa, uma vida mais pura, uma vida mais piedosa, consagrada e dedicada a Deus. Para concluir, irmãos, hoje nós vemos o verdadeiro significado do espiritualismo verdadeiro cristão. Ele não é fruto de um misticismo religioso distorcido que preza pela emoção ou pela experiência pessoal, ou que depende de você estar isolado do mundo em um monastério. Ele resulta do estudo das Escrituras, do estudo da Palavra de Deus em oração, em comunhão com os santos, em comunhão com a igreja e de plenitude do Espírito, quando nós enchermos do Espírito. E aí eu vou terminar, irmãos, com algumas perguntas para que nós possamos estar refletindo. Como você, como cristão, tem desenvolvido a sua espiritualidade? Ela é resultado do estudo e da oração. Então, a palavra de Deus, ela tem sido um alimento diário para você? Você tem estudado a palavra de Deus? Você tem buscado ouvir a Deus por meio da sua palavra? Você tem orado, refletido sobre o que você está lendo na palavra de Deus? A comunhão dos santos é uma coisa importante. Como tem sido a sua vivência? Volta para mim, por favor, Adriano, só porque saiu. Não, teve uma pergunta que não saiu lá, mas como a vivência na sua igreja, ela pode ajudar você a desenvolver a sua espiritualidade? Como a sua comunhão com seus irmãos em Cristo pode ajudar você a desenvolver a sua espiritualidade? Pensem sobre isso, irmãos. Mas não só pensem, reflitam. Leiam a palavra de Deus e pensem, reflitam. Ouçam Deus falar com vocês e busquem uma verdadeira espiritualidade com base no ensino, na oração
da verdadeira palavra, das Escrituras de Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento em que nós podemos estudar a Tua palavra, entender um pouco mais, Senhor. Te peço, Senhor, que o Senhor possa estar fazendo que essa palavra fique no nosso coração, Pai. Que nós possamos estar buscando uma vida de verdadeira espiritualidade, uma vida de relacionamento com o Senhor, uma vida de constante oração, de constante leitura da palavra do Senhor. Que nós não vivemos uma espiritualidade, ó Pai, que nada tem contra a carne, Senhor. Que nós possamos estar vivendo uma verdadeira espiritualidade todos os dias, ó Pai. Não só nos domingos, quando nós estamos na igreja, mas no nosso dia a dia, ó Pai, nos nossos estudos, no nosso serviço, que nós possamos estar vivendo, ó Pai, a verdadeira espiritualidade e que possamos estar desfrutando, Senhor, da comunhão com nossos irmãos e a comunhão com o Senhor todos os dias, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.